E se eu te dissesse que o custo de violação de dados no Brasil aumentou quase 10% nos últimos 10 anos? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, esse é o Falando de TI. Eu sou Roberto Amaro e criei esse canal para conversar com você sobre as principais tendências tecnológicas. O assunto de hoje é sobre o relatório publicado pelo IBM Security que trata sobre o custo de violação de dados. Para quem não conhece, essa pesquisa é conduzida independentemente pelo Ponemon Institute e que é patrocinada, analisada e publicada pelo IBM Security. Esse estudo já está na sua 17ª edição. E nessa edição ela estudou 550 organizações atingidas por violações de dados ocorridas no período entre março de 2021 e março de 2022. As violações ocorreram em 17 países e em 17 setores diferentes. Foram realizadas mais de 3.600 entrevistas com indivíduos de organizações atingidas por violações de dados. E durante as entrevistas fizeram perguntas para determinar o custo para as organizações de diferentes atividades relacionadas diretamente tanto à resposta imediata quanto à resposta prolongada às violações de dados. E esses dados dão um panorama de como dezenas de fatores afetam os custos que continuam se somando depois de uma violação de dados ocorrida. Pasmem, atingindo um recorde histórico, o custo de uma violação de dados foi em média de 4,35 milhões de dólares em 2022, e esse valor representa um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. 83% das organizações estudadas sofreram mais de uma violação de dados, e apenas 17 disseram que essa foi a sua primeira violação. 60% das organizações estudadas afirmaram que aumentaram o preço de seus serviços ou produtos por causa das violações de dados. Então, no fim da história, o consumidor acaba sendo o maior lesado disso. Dentre as organizações de infraestrutura crítica, como os serviços financeiros, indústria, tecnologia e energia, 28% sofreram um ataque destrutivo ou de ransomware, enquanto 17% sofreram uma violação devido a comprometimento de um parceiro de negócios. Indo de encontro com o que eu já comentei em outros vídeos, as violações em organizações que possuem inteligência artificial e automações para segurança totalmente implementadas custaram 3,5 milhões a menos que as violações em organizações que não têm implementado essas tecnologias. O uso de credenciais roubadas ou comprometidas continua sendo a causa mais comum de uma violação de dados. As credenciais roubadas ou comprometidas foram o principal fator de ataque em 19% das violações no estudo. O phishing foi a segunda causa mais comum de uma violação, com 16% e também a mais cara, com uma média de 4,91 milhões de dólares em custos de violação. 45% das violações de estudo ocorreram em nuvem. No entanto, as violações que ocorreram em ambientes de nuvem híbrida custaram em média 27,6% menos que as violações em nuvens públicas. As organizações com modelo de nuvem híbrida também tiveram ciclos de vida de violação mais curtos que as violações que adotaram apenas modelo de nuvem pública ou nuvem privada. Os custos das violações do setor de saúde atingiram um novo recorde. A violação média no setor de saúde aumentou em quase 1 milhão de dólares, chegando a 10 milhões de dólares. Os custos de violação na saúde têm sido o setor mais caro por 12 anos consecutivos, aumentando 41,6% desde o relatório de 2020. As organizações financeiras tiveram o segundo maior custo, seguido pelas farmacêuticas, tecnológicas e de energia. O estudo termina com uma série de recomendações para ajudar a minimizar os impactos financeiros de uma violação de dados. Mas antes, se você está gostando do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém. Isso ajuda muito. Vamos para a primeira recomendação, que é adotar um modelo de segurança Zero Trust para ajudar a evitar o acesso não autorizado a dados sensíveis. Eu já falei sobre isso no passado. Os resultados dos estudos mostraram que, embora apenas 41% das organizações tenham implementado uma abordagem de segurança Zero Trust, elas tiveram uma economia potencial de custo com violação na ordem de 1,5 milhão em implementações já maduras. Proteger dados sensíveis em ambientes de nuvem usando políticas e criptografia. O estudo sugere que se use o esquema de classificação de dados e programa de retenção para ajudar a trazer visibilidade e reduzir o volume de informações sensíveis que são vulneráveis a uma violação. Junto com a inteligência artificial e automação para a segurança, os recursos de XDR podem ajudar a reduzir significativamente os custos médios de violações de dado e os ciclos de vida de uma violação.
De acordo com o estudo, as organizações com XDR implementada encurtaram o ciclo de vida da violação em até 29 dias. Uma baita diferença. Utilizar ferramentas que ajudam a proteger e monitorar os terminais e os funcionários remotos, pois as violações onde o trabalho remoto foi um fator fundamental para ocorrer custaram quase $1 milhão a mais do que as violações onde o trabalho remoto não foi esse fator. Criar e testar playbooks de resposta a incidentes para aumentar a resiliência cibernética. Duas das formas mais eficazes de mitigar o custo de uma violação de dados são a formação de uma equipe de resposta a incidentes e realizar testes contínuos desse plano de segurança. Bem, pessoal, essa era tudo que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve. Até lá!